Meus caros irmãos em Jesus e Maria, louvada seja a Santíssima Trindade. Glorioso São Bento de Núrcia, São Bento, patrono das causas que afugentam o maligno da nossa vida. Nós queremos pedir a sua intercessão por cada um de nós, pelas nossas famílias, pelo fim da pandemia, pela paz na humanidade, pelo conserto dos homens e mulheres. Glorioso, eu tenho recebido alguns comentários de ontem para hoje a respeito de um padre na internet falando dos 3 dias de trevas que virão. Este padre usa como referência os escritos de São Pio de Pietrelcina, nosso querido Frei Pio. E por incrível que pareça, essas pessoas que entraram em contato comigo estão apavoradas, em pânico, algumas até desesperadas, porque já possuem deficiências psicológicas. O que dizer dessas revelações particulares, mesmo que provenham de santos? Submetê-las ao juízo da Santa Igreja, submetê-las ao juízo da autoridade eclesiástica. Nós não podemos, meus irmãos e irmãs, nos pautar por revelações particulares sem a Igreja ter dado a sua aprovação. Se hoje nós lemos o Diário de Santa Faustina, tem o crivo, a aprovação da Santa Igreja. Se hoje nós lemos as revelações de Santa Matilde, de Santa Verônica Giuliani, de Santa Gemma Galgani, se nós lemos hoje os arrebatamentos de Santa Teresa d'Ávila, os êxtases de São João da Cruz, tudo tem aprovação canônica. A Igreja nunca vai dizer que Nossa Senhora apareceu em Fátima. Nunca vai dizer que apareceu em Lourdes. Nunca vai dizer que apareceu em Garabandal. Como agora em Medjugorje ela está estudando, o Santo Padre mandou estudar o teor das revelações. Por quê? Porque o mundo está se acabando e Nossa Senhora não dá uma palavra sobre o que está acabando, sobre os desastres, as tragédias. Então isso faz com que os teólogos fiquem de orelha em pé. Como que Nossa Senhora não se refere à pandemia? Como que Nossa Senhora não se refere aos incêndios mundiais, aos maremotos, terremotos, tragédias, guerras? Ela, como mãe, tá certo, nos exorta a rezar, viver em paz, rezar o Santo Texto, adorar o Santíssimo, ir para a missa, tá certo. Mas como que numa aparição Nossa Senhora não cita nada do que está acontecendo, nem explica nada? Então a Igreja está estudando, a Igreja não está negando Medjugorje, a Igreja está estudando. Por que a Igreja nunca vai dizer que Nossa Senhora apareceu em Fátima? Porque isso não é dogma de fé, porque isso não é uma verdade revelada. A Igreja aprova o culto e por causa do culto, os frutos de conversão, cura, libertação, santidade das pessoas que seguem as aparições de Fátima, de Lourdes, Medjugorje, Garabandal. A única aparição que tem um cunho pontifício, digamos assim, é a aparição de Guadalupe, porque ficou um sinal visível, que é o manto, da Nossa Senhora do Índio, a imagem impressa. Então, quando aparecer alguém que diz que está recebendo revelações sobre o fim do mundo, sobre as chagas, sobre a coroa de espinhos, sobre as almas do purgatório, sobre a chegada de Lúcifer, sobre a batalha final dos anjos no céu, sempre se reportar à autoridade da Igreja. Se for o caso, pedir uma audiência com o arcebispo, consultar o pároco da sua paróquia, ouvir o que os sacerdotes têm a dizer. Porque muita gente está se usando disso, primeiro, para ganhar muito dinheiro. São congressos e congressos sobre esses assuntos. Terceiro, para lançar o pânico no meio do povo. E quarto, para brilhar na sociedade eclesiástica.
uma revelação particular dessa natureza, quando é verdadeira, vem com a aprovação da igreja. O bispo é o primeiro a aprovar, a mandar publicar, a orientar, a fazer homilias sobre, os sacerdotes também. Mas quando são coisas soltas, isoladas, mas porque foi Frei Pio? Sim, mas até Frei Pio está sob a obediência da Santa Igreja. Será que Frei Pio quis falar de noite escura, noite, tempo mesmo? Ou isso tem um simbolismo teológico? Né? Então, verdadeiramente, nós precisamos ter muita prudência. Acho que vocês se lembram daquele pseudo-vidente de Baturité aqui em Fortaleza. Foi uma loucura. Aquilo foi uma loucura. Até hoje eu conheço pessoas que têm a retina queimada do sol, porque ele mandava olhar para o sol e as pessoas conseguiam olhar para o sol meio-dia sem fechar os olhos, sem colocar as mãos como tenda. Por quê? Porque o frio de Baturité, na serra, permitia a pessoa olhar para o sol, o clima frio. E o pseudo-vidente dizia que era uma graça, era Nossa Senhora no sol. Eu conheço pessoas com a retina queimada até hoje por ter feito isso. Outro dia uma pessoa veio para cá me dizer que a água da gruta de Nossa Senhora de Lourdes estava poluída. Sim, é evidente, todo mundo põe a mão, todo mundo coloca ali jarros, todo mundo coloca ali, digamos assim, vidrinhos para trazer. Nada implica. Mas porque a água da gruta de Lourdes estava poluída. Sim. Aliás, quem me trouxe isso foi até uma testemunha de Jeová, muito alegre. Eu dizia, põe a mão na água da sua casa, no gelágua da sua casa várias vezes, se você não estiver tomando água que não está purificada. Não é a água que cura, é a fé. A água é um símbolo. A fé comanda a expectativa da cura, não é? Assim como a relíquia dos santos. De repente alguém pega a relíquia de um santo e toca no enfermo, o enfermo se sara, como agora o Carlo Acutis, né, que será beatificado dia 10 de outubro, para a alegria de todos nós. Mas nós precisamos entender que essas revelações particulares, muitas delas ainda estão sobre o estudo da Santa Igreja. Né? Eu tenho aqui um livro chamado Manual do Sagrado Coração de Jesus. Foi uma religiosa do Sacré-Cœur, na década de 50, que recebeu as revelações. Mas não tem aprovação eclesiástica. Esse Manual do Sagrado Coração de Jesus tem mensagens lindas, até anima. Estilo imitação de Cristo. Mas eu não posso tirar daqui as ideias da irmã para colocar em prática sem que a igreja me autorize, sem que a igreja me dê o seu sinal verde. Esse padre está na internet aterrorizando todo mundo com esses 3 dias de treva. E o que a CNBB diz? O que a igreja diz? O que é que o nosso bispo diz? É por aí, o caminho é esse. Porque são eles os nossos guias, não tem jeito. Você não pode criar um cristianismo particular, você não pode criar uma igreja católica particular, né? Então tenham muito cuidado com essas revelações sobre o fim do mundo, sobre Satanás, sobre a vinda de Lúcifer, sobre os anjos que vão guerrear, sobre o exército de São Miguel. Tenham cuidado com isso. Sabe por quê? Porque no final das contas é uma devoção que não produz resultados. Santa Teresa d'Ávila chama devoções às bobas, ou seja, que não produz aquela, radicação na pessoa de Jesus Cristo, que deixa a pessoa muito melindrosa, medrosa, numa expectativa por coisas desagradáveis, né? É esse o sentido. Nós lemos essas aparições como estudo, para averiguação, mas não para divulgação delas, a menos que o arcebispo tenha dado permissão. Não sendo assim, né? Se alguém conseguir o site desse padre, porque lá na internet mesmo ele não deixa o endereço dele, mas se alguém conseguir, tem gente que é perito nisso, né? Diga, padre, tem pessoas esquizofrênicas, tem pessoas que sofrem de pânico, tem pessoas que por causa desse isolamento social estão doentes.
Não faça isso. Não coloque tais coisas. Olha, isso em nada contribui para a nossa fé cristã. Já pensou servir Jesus por medo? Servir Jesus por medo do inferno, do dia do julgamento? Servir Jesus por medo do conflito do Apocalipse, que nós já sabemos ser um livro que não se pode aplicar a hoje, né? Não é um livro odierno. Então, eu conversando com essa moça em pânico, eu dizia para ela: você vai ficar bem se você ouvir a igreja. Consulte o seu pároco, consulte o arcebispo, o bispo auxiliar, um dos. Consulte uma religiosa séria, um sacerdote que vai lhe dar uma boa orientação. Consulte um seminarista que tem estudos teológicos aprofundados. O objetivo deles não vai negar a sua fé, ao contrário, vai ajudá-los. Eu, particularmente, não me impressiono com essas coisas. Eu leio, mas espero a aprovação da igreja. Li muitos anos o Diário de Alexandrina, mas só comecei a intuir as coisas depois que ela foi beatificada. Agora o diário dela, eu tenho aqui nas minhas coisas e leio com o maior prazer. A beata, bem-aventurada Alexandrina. Mas mensagens que o mundo vai acabar, que uma bola de fogo vem rolando por aí, que Satanás vem com todos os demônios, que o Papa é a besta fera, olha aí que absurdo, que o Vaticano se transformou na grande Babilônia. Como é que eu posso dizer isso do meu Santo Padre, irmãos, e continuar católico? Como é que eu posso considerar o meu Santo Padre a besta fera? Como é que eu posso achar que o Vaticano é o conciliábulo, que é a Babilônia, e continuar católico, e continuar comungando, e continuar rezando? Cuidado. Alguém te dá uma devoçãozinha, passe para 3, 4 pessoas. Não, procure aprovação eclesiástica. Não tem, não passe. E aquelas que são piores, fulano não fez e o carro virou. Lá perto da Ceasa, morreu todo mundo. Não. Vamos ouvir a igreja, vamos ouvir os bispos, a CNBB, o Vaticano. E essas coisas de fim de mundo, nós estamos tão preocupados em construir o reino de Deus, no aqui e no agora, no triunfo do coração de Jesus, no triunfo do Imaculado Coração de Maria, que nós não temos tempo para essas coisas. Isso gera depressão, ansiedade, esquizofrenia, mal-estar. Tem pessoas que têm uma biblioteca desses assuntos. Para quê? Para ser uma pessoa nervosa, para ser uma pessoa de mal querer, para ser uma pessoa desagradável dentro de casa. Engraçado, essas pessoas que leem essas coisas deveriam ser pessoas altamente pacíficas, né? Porque está perto do fim, mas não. São pessoas agressivas, nervosas, que julgam o próximo, que destroem a reputação do próximo, em nome dessas aparições. Deus me livre. Se amanhã a igreja me disser que Medjugorje não foi real, está tudo certo. Se a igreja me disser que Fátima não foi real, está tudo certo. Se a igreja disser que encontraram os escritos de Santa Bernadette dizendo que não viu nada, está tudo certo. Por quê? Porque eu depositei minha fé no Santo Magistério da igreja. Deus me livre de querer algo que o magistério da igreja não está ensinando. Mas tem pessoas que correm atrás dessas coisas. Nossa Senhora está aparecendo em Salvador, na Bahia. Caravanas e mais caravana de ônibus. O que pensa o bispo da diocese de lá? O que pensa o senhor arcebispo de Salvador? O que diz sobre isso o núncio apostólico no Brasil? É isso, irmão. O católico precisa se livrar dessas lendas. Mas comunidade tal está fazendo isso. Bom, por certo, deve ter aprovação do arcebispo. Não sei, não vou julgar. Mas se não tiver, não vá. A Eucaristia nos dá tudo. A missa já nos plenifica. A leitura do Evangelho já nos basta. Uma boa leitura de um bom livro sobre a vida de um santo, porque também tem autores que gostam do espetáculo danado, né? Outro dia eu li um autor de Santa Gema Galgani, que ela tinha tanta vontade de comungar que ela escarrava sangue de hora em hora. Por favor. Né? A gente não vai levar isso a sério, né, gente? Isso é demais, chega a ser nojento. E outra coisa, é sinal de tuberculose muito grave, né? Não que a santa escarrasse sangue com sede da Eucaristia. Santa Gema é uma santa tão nobre. Eu considero
Santa Gema, a Santa Teresinha da Itália. Os santos possuem equilíbrio. Os fenômenos místicos ficam por conta dos estudiosos da igreja. A gente fica com a mensagem da santa. Aí sabe o que as pessoas dizem? O irmão Emanuel não é dos nossos. Ótimo! Eu sou da igreja católica, apostólica, romana. Disso aí eu não abro mão. Nós não queremos o irmão Emanuel na nossa comunidade. Ótimo! Eu sou da igreja católica, apostólica, romana. Por isso que você não me quer aí. Não, está proibido o irmão Emanuel pregar aqui com essas ideias. Ótimo! Eu sou católico, apostólico, romano. Eu não vou para ambientes que não sejam católicos, apostólicos, romanos. Então eu só estou falando esse, digamos assim, episódio por conta do número de pessoas que no meu particular têm me procurado se isso é verdade, se a igreja aprova, se o Papa disse sim. Não. Apesar de ser um escrito de São Frei Pio de Pietrelcina, nosso muito amado Frei Pio, tão deturpado, coitado, né? Tão deturpado, tão mal interpretado. Tem gente que tem um verdadeiro esoterismo, né? Com São Bento, com São Frei Pio, com Santa de Virgens, com Santa Teresinha. Se fizer a novena e não receber a rosa, não vem a graça. Como é que Santa Teresinha vai fazer lá no sertão dos Inhamuns, sem uma flor, uma novena? Então é aquela coisa esotérica, tem que ganhar flor, né? Nós temos que ter uma fé esclarecida, tão bom a fé esclarecida. A gente ajuda tantos outros. Eu, irmão Emanuel Maria, sou católico, apostólico, romano. Sigo a renovação carismática? Sigo. Sigo a espiritualidade do Carmelo da antiga observância? Sigo. Sigo a espiritualidade do movimento focolar? Sigo. Mas subordinado à igreja. Até porque o Carmelo não se pertence mais. Outro dia uma pessoa aí estava indignada porque a nossa comunidade segue o Carmelo e não pode, não sei o quê. O Carmelo é da igreja. Ninguém é proprietário do Carmelo. O Carmelo pertence à igreja. E sem a igreja o Carmelo morreu. Sem a igreja o Carmelo não existe mais. Santa Teresinha não pertence às carmelitas, pertence à igreja. Não são donas, não compraram o processo de beatificação. São Francisco não pertence aos franciscanos, pertence à igreja, pertence ao mundo. Então, vamos caminhar na identidade que nos faz igreja, que é muito melhor. Ao invés de você ver esse padre falando desses 3 dias de treva, reze pelo sacerdócio dele, para que ele seja guiado pelo Espírito Santo e seja um santo sacerdote, né? E se tiver o e-mail, o zap dele, pede a ele para parar com isso. O povo já está tão nervoso com a pandemia e ainda vem falar que vão ter 3 dias de abalo na terra e 3 dias de treva, que os demônios vão passar de casa em casa. Por favor, né? Por favor. Então, não se amarre nisso. Escute a igreja. Escute o seu pároco e o nosso arcebispo e pronto. Irmão Emanuel Maria, Comunidade Católica Cristo Dominus.